Boa noite a todos. Então, mais uma vez, estamos reunidos para acompanharmos essa sequência de palestras, né, de lives em torno da história das ciências. E hoje nós temos o prazer de conhecermos um pouco mais da Revolução Freudiana. Para isso, nós contamos novamente com o professor Ático Chassot, bastante conhecido nosso, que possui graduação, mestrado e doutorado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e é professor visitante sênior da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Unifespa. E hoje com participação especial do Rodney, professor Rodney Souza, da Universidade Estadual da Bahia, que além de químico, com mestrado em Ensino, Filosofia e História das Ciências pela Universidade Federal da Bahia, ele também é psicanalista e hipnoterapeuta. Então, nós temos a alegria de recebermos esses dois professores e já passo a palavra para o professor Chassot também e fiquem à vontade. Eu quero começar dando uma boa noite a cada uma e a cada um. Esse boa noite vai de uma cidade que está bastante fria hoje, ontem também, nós tivemos temperaturas 10 graus durante a tarde já, então o boa noite vai daqui. O Felipe disse bem, hoje nós estamos na nossa. Eu, em vez de dizer live, vou chamar aquilo que nós mais gostamos, aquela aula. Hoje é a nossa quinta aula de uma série de 7, e como nas duas anteriores e na próxima, eu divido a minha parte com pessoas que têm mais expertise do que eu para falar de determinados assuntos. Assim foi na terceira aula, na segunda aula sobre o século das luzes, que eu tive a ajuda do professor Felipe para falar sobre Nietzsche e o iluminismo. Depois o professor nos ajudou na aula sobre Darwin. E hoje, como tem alguém com expertise em Freud, o Rodney, da Universidade do Estado da Bahia, está comigo, e amanhã, na próxima aula, quinta-feira, a professora Ana estará presente. Então, vamos à nossa quinta aula, a Revolução Freudiana. Pode passar. Essa aula está incerta em 7 outras aulas, das quais essa aqui é a quinta, as 3 primeiras revoluções e depois a revolução na aula de quinta-feira. Pode passar. O programa nosso está definido ali ao lado. Acho que está com problema de cor. Então, nós temos o nosso tradicional prelúdio, que quer ser um antídoto para as políticas do atual governo. Depois vamos ter os cenários das 3 primeiras revoluções. Para a quarta revolução, que é a Revolução Freudiana, nós vamos ter como cenário o nosso século XX. Depois vamos falar em Freud, depois vamos falar nos pós-freudianos e encerramos com a clássica pergunta de todas as aulas. Pode passar. Já é conhecido de vocês a minha trazida a cada atividade minha, eu já estou fazendo isso durante 1 ano, da encíclica Laudato Si, que completou recentemente 5 anos, e ela enquanto um antídoto às políticas do atual governo. Pode passar? Eu digo, então, que essa encíclica foi escrita por do Papa Francisco, mas o nome é inspirado naquele canto de São Francisco de Assis, que viveu na Úmbria no século XIII. A Úmbria é uma região da Itália
que fica quase ao norte. A Bota está ali, aquele lugar em vermelho é a Úmbria. Lá se fala umbro ou úmbrico, e é as duas primeiras palavras da encíclica. Pode passar? Então, sem que muitos de nós nem sequer se apercebêssemos, houve no dia 15 de junho de 2015 um terremoto sobre a nossa casa comum. E o nome desse terremoto é Laudato Si, que é o nome da encíclica que então foi promulgada pelo Papa Francisco. Pode passar. Pode passar. A encíclica é sobre a nossa casa comum, que é o planeta Terra. Ela está descrita nessa situação. Ela tem quase 200 páginas. É só aqueles que quiserem acessá-la, é só procurar em qualquer buscador, como o Google, botar Laudato Si, e vai direto ao site do Vaticano, onde está a encíclica. Pode passar. Eu mostrei aqui um capítulo, o capítulo 3, a raiz humana da crise ecológica, e eu digo que esse é um documento que nós não conhecemos tão completo acerca, por exemplo, da questão ecológica hoje. Pode passar. E eu estou dizendo, mais uma vez, que essa encíclica, então, é um antídoto a políticas do governo, e eu acho que nós estamos tendo, nos dias atuais, quando cada vez mais se está fazendo queimadas na Amazônia. No último mês se queimou mais do que nos últimos 10 anos, num mês. Então, um dos únicos líderes que está bradando pela Amazônia e pelos agredidos é o Papa Francisco. Eu repito, eu não sou da igreja do Papa, mas tenho uma admiração e acho que ele tem uma verdadeira postura de líder quando se fala na vacina, e ele faz a grande pergunta: e a vacina será primeiro para quem? Se é para os mais ricos, vai aumentar a desigualdade. Ele defende a tese que a vacina tem que ser primeiro para os mais pobres, e eu acho que seria uma questão justa. Pode passar? E nessas propostas, então, pode passar? Ali nós temos algumas coisas sobre, inclusive, a incriminação enquanto genocida do presidente da República ao Tribunal de Haia, por causa dessa situação, particularmente de como ele desconduziu o povo brasileiro nas desorientações fornecidas por ele. Pode passar. Então, como estava o nosso programa, nós vamos começar olhando os entornos de cada uma das revoluções. Eu sei que eu estou falando junto com o historiador, que é o professor Felipe, mas provavelmente, mesmo eu não sendo historiador, eu quero justificar que cada revolução tem um sentido se nós olharmos o cenário que elas ocorrem. E como nós já vimos 3 revoluções, hoje é a 4ª, e de cada uma delas eu queria hoje recordar o cenário que surgiu a revolução, para ver um cenário para a nossa. Então, para a primeira revolução, nós tivemos o seguinte cenário, para olhar. Pode passar? Nós estamos na Revolução Copernicana, assistindo, entendendo, procurando entender o término da Idade Média e a aproximação aos tempos presentes. Isso é muito significativo. E esse término da Idade Média, nós fizemos uma opção, e essa opção nós colocamos a Reforma Luterana, quando no dia 31 de outubro de 1517, Lutero afixa as 95 teses na porta do castelo, da capela do castelo de Wittenberg.
sem nenhuma intenção de separar de Roma, mas termina separando, e com isso surge uma nova igreja que é seguida imediatamente por fiéis cristãos de vários lugares, particularmente na Europa setentrional, a Suécia, a Noruega, a Dinamarca, de imediato se tornam luteranos. Logo adiante, uns anos depois, 1923, a Revolução Anglicana, a Revolução Anglicana, a Inglaterra e todas as colônias da Inglaterra se tornam anglicanos, e isso marca uma fantástica separação, né, cisão nas igrejas. Houve outras cisões, mas essa é uma cisão na igreja cristã que muda, especialmente porque tira a hegemonia da Igreja Católica, que tinha a voz quase que como se fosse a Organização das Nações Unidas. E aí, então, perde isso, perde essa hegemonia, os cultos passam a ser em língua vernácula, e a Igreja Católica, numa tradição conservadora, mantém os cultos em latim até o Concílio Vaticano II, e o Concílio Vaticano II é de 1961 a 65, então pode-se ver como as coisas acontecem. É claro que a Igreja Católica também, nesse mesmo período, instala uma contra-reforma. Santo Inácio de Loyola, em 1532, funda a Companhia de Jesus, que, além de ser uma elite dentro da Igreja Católica, é a primeira ordem religiosa ensinante, porque todas as outras ordens eram, até então, ordens hospitalares, pregadores, militares, etc. Então, Inácio de Loyola funda a Companhia de Jesus, numa elite, como eu disse, para formar, para atender aquilo que nós chamamos contra-reforma. Logo surgiram outras ordens religiosas, os maristas, os lassalistas, as irmãs de São José e outras ordens religiosas. Mas esse, então, foi o cenário. É nesse cenário que Copérnico estava, e não foi sem razão que Lutero debochou do livro de Copérnico, dizendo: olha o que esse polaco quer mudar a Bíblia, porque na Bíblia a coisa mais polêmica e que na Reforma foi muito propício, no livro de Josué tem uma passagem que diz: Moisés e Arão rezaram e o sol e a lua pararam, e nunca houve dia maior para que os filhos de Israel pudessem vencer os seus inimigos. Ora, se diz que o sol e a lua pararam, é porque o sol e a lua se movimentavam. Diferente da proposta copernicana, que abandona a ideia do geocentrismo aristotélico 2000 anos antes, para aceitar e propor o geocentrismo. E esse geocentrismo é o heliocentrismo. É o Sol no centro do sistema solar e a Terra girando em roda. Então, esse é o ambiente que depois vai ser seguido. Aparece a figura de Giordano Bruno, a figura de Kepler, de Tycho Brahe, depois a outra exponencial, a figura de Galileu Galilei, e com Galileu Galilei junto nós podemos falar na presença de Bacon, da presença de Descartes, para no final surgir Newton, que, vamos assim, falando numa linguagem mais popular, ele dá cifras definitivas à situação. Mas nós levamos 2 séculos, do 16 e o 17, para isso. Em seguida, nós estudamos a Revolução Lavoisierana, e na Revolução Lavoisierana nós nos encantamos que essa situação ocorre no pleno século XVIII, no século XVIII, que é chamado de Iluminismo. E para que nós não cometemos um senso comum, falarmos apenas do século de Lumière na França,
Esse iluminismo nós temos também, por exemplo, o Enlightenment, que é o brilho, a iluminação nos países de língua inglesa, ou os alemães que dizem Aufklärung, ou seja, o período de esclarecimento, onde a voz mais importante no sentido dessas decisões é de um filósofo alemão, Immanuel Kant, que é talvez o filósofo moderno mais importante, que diz: sapere aude, tem coragem de saber, liberta-te daqueles que querem pensar por ti e pensa. Foi nesse contexto, quando estudamos essa revolução, olhando esse contexto, que o professor Felipe nos trouxe a situação do iluminismo sob o olhar muito crítico de Nietzsche. Além disso, lembramos ainda nesse século das luzes duas coisas importantes. A biblioteca, a enciclopédia francesa, talvez o maior monumento de amealhar todos os conhecimentos existentes até então num livro ou num conjunto de livros, que também foi contestado e até foi proibido de circulação. E tivemos também, e ali está marcado pela bandeira, a Revolução Francesa, com o seu pavilhão tricolor, o azul, o branco e o vermelho, bleu, blanc, rouge, e esse bleu, blanc, rouge é as três palavras que, inclusive, no Rio Grande do Sul foi também colocada na bandeira: igualdade, liberdade e fraternidade. E nesse contexto, então, nós temos a Revolução Lavoisierana. É claro que nem de perto a Revolução Lavoisierana se assemelha ao que foi a Revolução Copernicana e o que será a Revolução Darwiniana. Porque o que interessaria para as pessoas saber se tem flogista ou não tem flogista, ou se uma coisa queima ou não queima? Agora, ver como é que estava o universo e ver como é que nós chegamos nesse universo que vamos ver na quinta, pode passar, naquela revolução darwiniana que deixamos o criacionismo, está literalmente descrito nos livros sagrados, tanto no Gênesis da Torá judaica como da Bíblia cristã, ou mesmo no Alcorão, está ali toda a cosmogonia de um Deus criador, para Darwin falar na evolução. Então, essa foi a revolução muito importante, e recordem que o professor Rogério, naquela noite, nos levou viajando no Beagle por 5 anos, fazendo uma circunnavegação da Terra, com paradas tão importantes como estar no Carnaval, na Bahia, e ver os negros levados ao Pelourinho, e Darwin dizer que não pode ser apenas pela cor da pele que essas pessoas vão ter esse tratamento tão diferenciado. Então, recordamos que naquela noite o professor Rogério falou de quanto talvez o litoral da Bahia, depois da estada no Rio de Janeiro, tenha sido tão ou mais importante que Galápagos, onde ele encontrou as diferenciações animais. Assim vimos essas 4 revoluções, com grande interrogação de Darwin: se você tem uma ideia que sabe que vai mexer com as posições das outras pessoas, você guardaria para si ou publicaria? Isso traduz um pouco a grande dificuldade que Darwin teve quando o livro estava pronto de publicar. Emma, sua esposa, conta que de noite ele tinha verdadeiros pesadelos no complico e no não complico, afinal ele era cristão, e sendo cristão ele estava indo contra o que dizia nos livros sagrados, então viveu esse complexo. Bom, mas estamos hoje para começar a estudar, ou vamos estudar, uma quarta revolução, que é a Revolução Freudiana. Essa revolução ocorre no século XX.
E eu acho que talvez a melhor maneira, assim como nós estudamos o contexto ou o cenário das outras três revoluções, que nós escolhemos um cenário para essa. E a mim parece que o melhor cenário é o século XX. Eu ponho um pronome possessivo no século XX, eu digo nosso século XX. Eu realmente não sei a faixa etária dos nossos, daqueles que estão nos ouvindo agora, mas todos aqueles que têm menos de 21 anos ou 20 anos, eles podem dizer também o nosso século XX. Que tem mais de 20 anos, pode dizer o nosso século XX. Pelo menos eu vejo que nós quatro que estamos aqui na mesa, os meus dois colegas, mais a tradutora e eu, nós podemos dizer o nosso século XX, porque realmente nós vivemos nele e ele é o cenário dessa revolução e vocês vão ver de quantas transformações vamos mostrar. Então, de agora, vamos olhar o século XX. Eu vou olhar o século XX numa mirada em dois tempos. Eu vou primeiro olhar a virada do 19 para o 20, que ninguém de nós assistiu. Eu tenho hoje uma pessoa muito próxima de minhas relações que hoje faz 99 anos e ela pode dizer que estava viva já. Não, não, não está. Na virada do 20, quem faz 99 tinha 20, nasceu em 1920, 21. Então, retiro a referência. Então, a maioria de nós, ninguém de nós viu a virada do 19 para o 20. Mas a maioria de nós está lembrada como é que foi a virada do 20 para o 21. Então, esses dois momentos eu quero olhar agora. Então, primeiro, a virada do 19 para o 20, onde eu vou pegar os 5 últimos anos do 19 e os primeiros 5 anos do 20, para a gente ter uma ideia de 1895 a 1905. Pode passar. Do século XIX, eu trago 3 eventos para fazer referência para vocês. O primeiro, em 1895, a descoberta de Röntgen, William Conrad Röntgen, o raio-x. Hoje nós não podemos imaginar quanto essa descoberta de Röntgen foi revolucionária, porque pela primeira vez com o aparelho que ele descobre, se consegue enxergar dentro do corpo humano. Isso é uma virada muito impressionante e que aconteceu porque não se cortava, não se fazia uma operação numa pessoa porque se tinha medo de cortar a alma. Então, agora, Röntgen permite que a gente enxergue dentro do corpo humano sem conseguir abri-lo. A descoberta foi bastante acidental. Ele estava trabalhando com raios catódicos, que são raios que passam do polo positivo ao polo negativo, fazendo descargas elétricas, medindo desvios dos elétrons que estavam saindo do cátodo do raio positivo para o ânodo raio negativo. Quando ele passa desapercebidamente a mão na frente do feixe de raios, que ele não sabia o que era, e ele viu os dedos da sua mão projetados na pantalha da parede. Então, não só não os dedos, mas mais precisamente os ossos da sua mão. E ele não sabia que raios eram esses, ele chamou de raio-x. Agora, por que ele só via os ossos e não via? Porque a carne, vamos dizer, o tecido é formado por átomos de carbono, oxigênio e nitrogênio, que são núcleos muito, muito pequenos. Então, os raios-x, que têm um comprimento de onda muito pequeno, passavam essa parte, mas eram barradas pelos ossos do esqueleto, por exemplo, o cálcio, que tem muito cálcio ali. Então, ali batia e voltava. Quer dizer, então, essa foi o trabalho, a situação importante,
que Röntgen descobre esses raios-x e ele vai até nos palácios ter que demonstrar para os reis como é que eram os raios-x e fazia experiências. A segunda radiação foi da mão da sua esposa e aí apareceu o anel que ela estava, porque também o ouro refletia o raio-x. Depois, um homem que tinha tomado chumbinhos de uma arma de caça, ele conseguiu localizar dentro do corpo humano, da parte onde estavam os chumbinhos. Então, foi um sucesso o raio-x. Ele foi usado, inclusive, para tecer cabelo, branquear cabelos. Na exposição de 1896, em Nova York, se botou um bailarino dançando num foco de raio-x, e era muito bonito, porque só se enxergava o esqueleto dançando. Só que o cara dançou uma noite só, porque na noite seguinte ele tinha tomado tanta radiação que morreu da radiação de raio-x. Então, isso foi uma coisa significativa. Em 1896, nesses mesmos 5 anos que eu estou estudando, a descoberta muito importante de Becquerel, a radioatividade natural. Também um processo fantasticamente, uma casualidade, ele estava fazendo experiências com substâncias que emitiam radiações e ele não sabia se essas radiações eram uma propriedade intrínseca ou extrínseca do metal, do cristal. Aí ele deixou, um dia ele ia fazer experiências, o tempo estava nublado, não podia fazer experiência porque ele queria botar o cristal no sol, ele guardou o filme com o cristal para fazer experiência no outro dia, ou num outro dia. Quando teve sol, ele foi pegar e viu que o cristal já tinha manifestado as suas radiações e o filme que ele ia usar já estava completamente marcado, velado pelos raios, pela radiação. Aí ele descobre que radiação é essa e vê que essa radiação tem partículas alfa e partículas beta, ou seja, tem das duas, tanto positivos como negativos, e isso é um feito radioatividade natural. Um ano depois, 1897, nós temos uma descoberta muito significativa, que é J.J. Thomson descobre o elétron. Também poderia descrevê-los aqui. E no ano seguinte, 1898, Pierre e Maria Curie, que já falamos aqui mais de uma vez, o casal Curie descobre o rádio e o polônio. Aliás, o primeiro prêmio Nobel de Física, em 1901, foi dado para Becquerel e para Pierre e Maria Curie. Becquerel levou a metade do prêmio e o casal Curie levou cada um quarto. Então, pela descoberta da radioatividade natural e também pela descoberta da radiação do rádio e do polônio. Posteriormente, em 1935, a Irene Curie ganha o prêmio Nobel de Química pela radioatividade artificial que ela descobre junto com o seu marido. Bom, e por fim, ainda nessa virada, Max Planck descobre a constante de Planck. A constante de Planck é consequência. Na verdade, a grande descoberta de Planck é uma palavra que entra para a história. Ele descobre os quantum, um quantum, e o plural é quanta. Então, que a luz, as formas de energia não são contínuas, mas são partículas quânticas. O quantum tem particular, então não é contínuo. Então, essa mudança. Vejam que coisa importante foi os últimos 5 anos do século XIX. Agora vamos ver os 5 anos do século XX, os primeiros. Eu procurei trazer também eventos brasileiros e botei em 1900 a fundação do Instituto Manguinhos, no Rio de Janeiro. Foi uma coisa muito importante. Também nessa época, 1900, são feitas as primeiras transmissões de rádio sem fio.
onde é importante também um brasileiro, mais particularmente um gaúcho, o padre Landel de Moura, que fez as primeiras transmissões de rádio, ou um Marconi, como querem os italianos. E, em 1901, um feito que depois vai ser muito destacado pelo Rodney, que Freud publica em 1901 o Livro dos Sonhos. Isso vamos deixar para depois. Em 1902, um episódio talvez exótico dentro da história da premiação dos prêmios Nobel. E o prêmio Nobel foi concedido em 1902 para Egas Muniz, que era ele ganhou o prêmio Nobel em 1949, mas ele publicou o livro Patologia em 1902. E nesse livro Patologia, ele comete um erro de medicina, mas que mesmo assim leva o Nobel. Ele dizia que os homossexuais podiam ser curados com incisão no cérebro. Então, o prêmio Nobel foi dado por um grande erro e ainda criando mais preconceito. Então, isso é uma coisa menos brilhante na história da ciência. Também, em 1903, outro brasileiro que se destaca nessas modificações, Santos Dumont faz o primeiro voo. É histórico o nome, o feito de Santos Dumont, porque ele, na França, ele se alça e circunnavega e faz a volta em torno da Torre Eiffel com o seu navio Mademoiselle. Os Estados Unidos também requerem que o primeiro voo seja dele, mas não, ali houve o caso que eles se atiraram de alto de uma montanha e do alto dessa montanha eles desplanaram e não se elevaram como Santos Dumont. Um outro feito, Olinto de Preto, um italiano, antes de Einstein, publica e faz um trabalho acerca da famosa equação que energia é igual a massa vezes a velocidade do corpo ao quadrado. Então, essa forma que vai consagrar Einstein, um ano antes já tinha sido feito por um italiano, Olinto de Preto. E, por fim, encerro a minha olhada de 10 anos, de 1895 a 1905, com Einstein, com a sua teoria da relatividade geral, que supera, inclusive, aquela história do Olinto que eu contei ali. Bom, então, o que nós podemos dizer desses 10 anos? Eu vou chamar um químico para que ele traga o seu depoimento. O químico é Marcelin Pierre Eugène Berthelot. Ele nasceu em 1827 e morreu em 1907. Portanto, ele acompanhou, mais do que ninguém de nós, essa virada do século XIX para o século XX. E Berthelot, ele foi um especialista em síntese orgânicas, fez investigação em termoquímica e foi senador da República e presidente da Academia de Ciências Francesas. Portanto, ele tinha um bom pedigree para poder se manifestar no que ele vai dizer. Vamos ouvi-lo e vocês vão ver o quanto ele é exagerado, eu vou dizer. Eu vou me permitir ler. Quando eu digo que eu vou me permitir ler, eu nunca me esqueço de um colega que eu estava uma vez numa banca e eu fui ler um slide, ele disse, toda vez que tu lê o slide, tu está considerando os teus ouvintes analfabetos, eles sabem ler. Mas às vezes não está muito claro para ler, então eu não estou considerando vocês analfabetos, como disse o meu colega de banca. Ele diz o seguinte, olhem, isso aqui é o Berthollet.
A ciência possui doravante a única força moral que pode fundamentar a dignidade da personalidade humana e constituir as sociedades futuras. A ciência domina tudo, só ela presta serviços definitivos. O triunfo universal da ciência chegará a garantir para o homem o máximo de felicidade e de moralidade. Em realidade, tudo tem origem no conhecimento da verdade e dos métodos científicos pelos quais ele é adquirido e propagado. A política, a arte, a vida moral dos homens, assim como sua indústria e a sua vida prática. Concordo que não poderia ter maior ufanismo para essa palavra, para a ciência. Se eu tivesse que sintetizar o que diz o Berthelot, eu faria numa palavra. Pode passar. Ante as maravilhas da ciência, a virada do 19 para o 20 é marcada pela palavra certeza. Então, nós vivemos o período das certezas. Agora, pode passar? Vamos olhar a virada do século XX para o XXI, que, como eu disse, todos nós aqui talvez nos lembramos de alguma coisa. Eu não sei se quais são as evocações que vocês têm, mas eu me lembro muito, eu acho que todos vocês se lembram quando eu falar do famoso bug do milênio. E o que era o bug do milênio? Bom, o primeiro bug é uma palavra inglesa para inseto, e se achava que os insetos, os computadores de então, eram tão grandes. Eu vou dar um exemplo. Eu conheci o primeiro computador que eu vi mais de perto foi o IBM 130, e ele precisava de um armário, de uma sala que pudesse conter um grande armário dentro para botar que era o computador. Se vocês quiserem, uma coisa, digamos, quase 2 metros por 0,5 metro, uma coisa assim. Tinha que ter ar-condicionado. E fazia muito menos coisas que a nossa mais simples calculadora eletrônica hoje. Então, como tinha muito pouco espaço na memória, os anos eram só colocados pelos 2 últimos dígitos. Então, por exemplo, uma pessoa nasceu em 06 11 45, ou seja, 6 de novembro de 1945. Esse 19 não aparecia, com isso economizava todos os números que eram escritos com data, em vez de 4 se usava 2. Então, o que ia acontecer na virada do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro? O dia 31 de dezembro era 31, 12, 99, ou seja, 31 de dezembro de 1999. Qual era o dia seguinte? 01, 01, 00. O que era isso? Dia 1º de janeiro de 1900 ou dia 1º de janeiro de 2000? Essa era a dúvida. Como é que os computadores iam ler isso? Os aviões, tudo. Quer dizer, então havia uma pane e outras coisas mais, mas realmente foi um período marcado pela incerteza. Não se sabia mais como é que as coisas eram. E ainda hoje, nós temos muito mais incertezas na ciência do que certezas. Eu acho que ter 180 ou coisa parecida de laboratórios pesquisando uma vacina é um exemplo de quanto nós não temos certeza. Nós vamos fazer quanto tem uma coisa que se chama ensaio e erro. Então,
eu vou chamar um outro químico lá, eu chamei Berthelot, eu vou chamar um outro químico para sintetizar essa virada. Esse químico é Ilia Prigogine. Ilia Prigogine nasceu na Rússia em 1917, que, aliás, é um ano muito importante, porque é o ano da Revolução Russa. E ele morreu na Bélgica em 2009. Ele cedo, com a sua mãe e um irmão, deixaram a Rússia e ele viveu grande parte, quase toda a sua vida na Bélgica. Quando ele morreu em 2009, ele tinha, então, façam a conta quantos anos ele tinha 17, 83, 83, 91. Ele ainda era professor em duas universidades, uma na Bélgica e outra no Texas. Ele ganhou o Prêmio Nobel de Química em 1977 pelas as contribuições aos não equilíbrios termodinâmicos e também aos conceitos de energia dissipativa. E dele é a frase, assim como Berthelot sintetizou a primeira virada, dele é a frase para sintetizar a segunda virada. Só tenho uma certeza, as minhas incertezas. Eu acho que essa frase resume muito bem o que quer dizer que agora nós vamos olhar essa virada do 19 para o 20, perdão, do 20 para o 21, sintetizando numa palavra só. Pode passar? Ante as incapacidades da ciência, a virada do 20 para o 21, a palavra-chave é incerteza. Pode passar? Então, este nosso século XX, nas suas duas viradas, do 19 para o 20 e do 20 para o 21, tem duas marcas que são díspares, são antagônicas, são opostas. Uma é a certeza e outra a incerteza. Em cima disso, pode passar? Eu queria olhar o que mais houve nesse século XX, que nós começamos na certeza e incerteza. Bom, nesse século XX, teve duas grandes guerras, que foram as maiores guerras de todos os tempos e de todas as geografias no planeta Terra. Teve uma primeira guerra mundial de 1914 a 1918. Mais de 9 milhões de combatentes mortos e 20 milhões de combatentes feridos. Quer dizer, não dá nem para comparar com os números de agora do coronavírus. Eu vou repetir, de 14 a 18, mais de 9 milhões de combatentes feridos. E houve uma Segunda Guerra Mundial, que começou na data histórica, e agora vocês vão ver, começou na data histórica de 1º de setembro de 1939. Então, hoje está fazendo 81 anos que começou a Segunda Guerra Mundial. Nessa Segunda Guerra Mundial, tem 85 milhões de mortos. Eu vou repetir, 85 milhões de mortos, dos quais 2/3 foram de civis. E ela começa quando Hitler invade, no dia 1º de setembro, portanto, há 81 anos atrás, quando Hitler invade a Polônia. E dessa invasão da Polônia, que foi uma das coisas mais dolorosas, porque aí começou também, teve continuidade, a perseguição, aquela pureza de raça que o professor Rogério nos mostrou na aula passada, quanto o mau uso das teorias darwinianas, a grande, querendo fazer, porque só tinha valor os da raça branca,
E aí, então, tem um episódio dessa invasão da Polônia que eu queria me permitir contá-los, que por uma razão pessoal é para mim muito importante. E a Alemanha estava instalada na Polônia, mudou o nome das estações de metrô, mudou o nome das ruas, mudou o nome das universidades, etc. E convocou todos os cientistas da Polônia, os mais importantes, para uma grande reunião que seria feita para mostrar as novas propostas de ciência que agora o país que estava ocupado, a Polônia, e o ocupador, a Alemanha, estavam definindo. E marcaram para o dia 6 de novembro de 1939 uma reunião na Universidade Jagiellônica, em Cracóvia, que é uma das universidades mais antigas, e os cientistas foram para lá para ouvir do governo alemão quais eram as propostas que se tinha agora que a Polônia estava dominada pela Alemanha. E o que se fez? Cerca de quase 200 cientistas foram à reunião, e da reunião eles foram convidados para ir ver uma experiência que eles queriam mostrar para eles. Botaram eles todos dentro de vários vagões de um trem e levaram para um campo de concentração e os queimaram todos, mataram todos nas câmaras de gás. Essa data é de 6 de novembro de 1939. Aliás, 1939 vai entrar de novo em cena aqui quando o Rodney nos falar de Freud, que morreu em 1939, mas eu não vou dizer que a data 06 de 11 de 1939, que está aí, e que lembrou esses que morreram lá, também recordo que é a data de nascimento de quem está falando para vocês agora. Então, tenho razão, eu tive na sala onde eles tiveram a reunião, em Cracóvia, na Universidade de Jagiellônia, e sabia do ocorrido na data do meu nascimento. Pode passar. Mas, ao lado dessas duas guerras, esse século XX tem algumas realizações que valeria a pena nós olharmos para entender o que que nós chamamos, eu não chamo com muito orgulho o nosso século XX, porque é um século de tristezas e de guerras e morreu muita gente, mas houve alguns feitos importantes. O primeiro que eu tenho citado aí é em 1900, o avião. Depois tem o radar, depois tem o motor à explosão, depois tem a linha de produção. A linha de produção, eu acho que para todos nós é sempre, quando a gente fala em linha de produção, a gente lembra aquele filme Tempos Modernos, né, do Chaplin. Depois tem a relatividade geral do Einstein, que nós já falamos. Depois tem eu tenho que olhar aqui, pessoal. A deriva continental, a história da África se afastando da América, essa constatação. Depois tem a televisão em 1924. Depois tem em 1927 a teoria do Big Bang. Depois tem em 1928 uma coisa que foi importante na Segunda Guerra Mundial, a penicilina. Eu me lembro
a minha mãe tomou penicilina e pelo menos isso era talvez 1940, 45, e era uma palavra muito difícil de dizer para quem não era alfabetizado ainda. Então, o prêmio para quando nós sabíamos dizer penicilina ganhava o vidrinho vazio, porque vinha lá aquele vidrinho que tinha injetar a agulha para botar o solvente no pó que estava lá dentro. Depois tem a energia nuclear, que foi tão importante na Segunda Guerra Mundial. Depois, em 1940, acho que 43, os computadores, e o nome dos computadores é lembrar o Alan Turing, né, que foi muito importante. Depois, uma outra descoberta importante, ainda desse século XX, o transistor, isso foi muito significativo, e de novo a gente se lembra, eu me lembro, por exemplo, a primeira vez que eu vi alguém com um rádio portátil carregando na rua e ouvindo, porque eu estava só acostumado a rádios grandes com válvulas, quer dizer, então o transistor permitiu a miniaturização, e a miniaturização teve como consequência, por exemplo, os rádios portáteis pequenos, as pessoas podiam, pequenos não tanto, menor, que tinha talvez um tamanho de um tijolo, mas pelo menos caminhava lá com a música. Depois tem a fibra ótica, depois tem a estrutura do DNA, que também eu acho que... eu deixei uma das coisas, uma coisa importantíssima, eu pulei, a pílula anticoncepcional, em 1951. Eu acho que não tem coisa tão significativa quando se deu o direito dos casais poder optar pelo número de filhos e podendo, então, usar a pílula anticoncepcional, que foi proibida ainda em 1968, na encíclica do Paulo VI, Humanae Vitae, foi proibida, dizendo que aos casais católicos são permitidos apenas os métodos naturais de contracepção, ou seja, a tabelinha ou a ejaculação fora. Então, a pílula anticoncepcional, importantíssima como era, teve isso. Depois nós temos a estrutura do DNA. Bom, a coisa mais significativa, 1958, a exploração espacial. Alguns de nós vão se lembrar quando aquela manchete de 28 de outubro de 1959, não, 40, 59, 58, o primeiro Sputnik, né? Que agora está sendo lembrado, o Sputnik 5 é para ser chamado o nome da vacina. Bom, depois, uma outra coisa muito significativa foi o raio laser também. Depois, 1968, a outra coisa muito significativa, a internet. Eu acho que talvez, como a imprensa no primeiro milênio foi a coisa mais importante, a descoberta mais importante, eu acho que no segundo milênio a internet é a coisa mais importante. Depois nós temos ali, em 1997, o transplante de coração. O doutor Bernard, na África do Sul, fez o primeiro transplante de coração. E, por fim, nós temos a clonagem de mamíferos. E a gente está lembrando logo da ovelhinha Dolly. Então, primeiro eu peço desculpas, as lâminas eram muito pequenas, mas deu para ter uma ideia que houve coisas significativas nesse século XX. E dessas, cada um cita qual é aquela que acha mais importante. Eu acho que a internet realmente foi das mais significativas. Estávamos imaginando uma pandemia nesses tempos de agora, se nós não tivéssemos internet. Bom, também não teríamos live. Eu acho que a live é um ganho que nós tivemos com a pandemia, né? Quer dizer, se não tivesse internet,
nós não teríamos pandemia, mas não tínhamos como nos comunicar ou contar, pelo menos. Pode passar. Eu queria fazer, em cima dessa discussão que eu disse, que nós temos que ir da incerteza, temos que aprender a trabalhar com a incerteza e abandonar as certezas. Eu queria fazer duas perguntas para fazer algumas inquietações. A minha pergunta primeira é: as nossas aulas de hoje têm o sinal da certeza? E a outra pergunta: as nossas aulas de hoje têm o sinal da incerteza? Essa, para mim, é uma grande interrogação. Ou seja, nós dizemos nas nossas aulas, é provável que seja assim, ou dizemos, é assim. Nós dizemos na nossa aula, Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil em 22 de abril de 1500, ou dizemos, é muito provável que o primeiro europeu que chegou na costa brasileira fosse o português Pedro Álvares Cabral em 22 de abril. Quer dizer, toda a minha discussão é hoje, a nossa fala é com certezas ou tem incerteza? Eu digo para os meus estudantes, no átomo tem um núcleo, este núcleo está rodeado de elétrons. Ou eu digo, um bom modelo que explique o átomo é talvez imaginá-lo como tendo um núcleo central e tendo elétrons na periferia. Então, eu quero chamar a atenção para a existência de duas linguagens completamente antípodas dentro da sala de aula. Há um esforço muito grande, há uma necessidade de nós mostrarmos muito mais que as coisas que nós falamos em aula sejam prováveis ou sejam modelos. A palavra modelo talvez é a palavra mais importante, porque nós construímos modelos de átomos, com esses modelos de átomos nós fizemos modelos de moléculas, com esses modelos de moléculas nós fizemos modelos de reações, e assim por diante. Quer dizer, então, nós sempre trabalhamos com modelo, então nós não podemos dizer é assim, é provavelmente seja assim. Quer dizer, então, eu recordo que quando eu lecionava uma disciplina no primeiro semestre do curso de Química e da Engenharia Química, eu perguntava, diga-me o nome de um gás ideal. E os alunos todos sabiam dizer nomes de gás ideal. Isso, diziam hidrogênio e nitrogênio, coisa. Poucos deles me diziam gás ideal não existe. E não existe mesmo. Gás ideal, mas tem até uma equação, PV igual a NR3 para gás ideal, sim, mas é um modelo. Eu acho que essa ideia de modelo nos ajuda, nos facilita para passar para um estudo menos dogmático. A palavra dogmático está muito presente nas nossas aulas. Então, eu acho que essa consideração, nessa transição que nós vimos, da virada do 19 para o 20 e do 20 para o 21, parece, muitas vezes, que alguns professores estão ainda na primeira virada, não estão acostumados a falar que nem a minha única certeza que eu tenho é a minha incerteza, quer dizer, essa frase talvez devesse mergulhar mais as nossas salas de aula. E aí vem a pergunta, pode passar, por que essas certezas? E essas certezas, elas têm uma explicação. Todos nós que aqui estamos ouvindo, falando, tem dois lugares onde nós adquirimos a nossa formação, o nosso conhecimento. Nós podemos dizer isso, os nossos filhos e os nossos netos talvez não, mas nós aprendemos na escola e nós aprendemos na universidade. Aquelas coisas que eu sei,
eu aprendi na universidade e na escola. Hoje vai se dizer, bom, nós aprendemos alguma coisa na universidade, alguma coisa na escola, nós aprendemos hoje mesmo nas lives. Vejam que as lives, de repente, se transformaram nos livros, nos professores e etc. E nós temos a vontade de escolha. Eu dizia esses dias que nós tínhamos que ter um aplicativo que fizesse a agenda dos cards que nós recebemos para dizer, olha, amanhã eu tenho que assistir, posso assistir isso, posso assistir aquilo. Então, mas nós ainda antes, nós aprendemos na universidade e na escola. E o porquê que nós, tendo aprendido na universidade e na escola o que nós sabemos, nós somos dogmáticos hoje? Essa é a pergunta. E a resposta é, pode mostrar? Aprendemos na escola, que nasce no 16, e aprendemos na universidade, que nasce no 11. E onde é que nasce a escola e onde é que nasce a universidade? Exatamente. A universidade nasce no 11, na igreja. A grande maioria das universidades, do final da Idade Média até o começo da modernidade, a maioria das universidades europeias dependia de licença do Papa. Eram mais ou menos que nem as PUCs, as Pontifícias Universidades Católicas hoje no Brasil e em outros países, onde o arcebispo da cidade é o grande chanceler, que assina inclusive os diplomas das PUCs. Então, aprendemos na escola. Onde é que foi a origem da escola? Nós já vimos ainda hoje, eu comentei rapidamente, na igreja, começa com a igreja luterana, com a reforma luterana. Então, se nós aprendemos na escola, e se nós aprendemos na universidade, e a escola e a universidade têm uma origem comum, a igreja, e a igreja naturalmente é dogmática, é uma marca da igreja ser dogmática. Lembrem daquela frase do David Hume, se acreditamos que o fogo esquenta e que a água refresca, é porque nos causa uma imensa angústia pensar diferente. A igreja nos não deixa pensar diferente. Por isso que a igreja não... A palavra talvez pode ser, é provável, não estão nos dogmas. Nos dogmas estão, é assim. Peguem qualquer dogma de uma igreja e não é provável, é assim. Então, o ensino na escola, o ensino na universidade, nós o aprendemos, em geral, de uma maneira dogmática. Então, essa é a conclusão da minha olhada nesse século XX, preparando, pode passar, que agora vai nos falar sobre essa revolução que nós, do século XX, a revolução freudiana com o Rodney. Então, boa noite. É uma responsabilidade muito grande estar aqui agora, principalmente porque eu estou sucedendo o professor Chassot após toda essa explanação, esse contexto todo histórico aí. Mas vamos falar um pouco sobre Freud e um pouco sobre psicanálise, para entender por que essa revolução, por que o Chassot traz a revolução freudiana como um marco para o século XX e demarca essa coexistência aí entre consciente e inconsciente. Então, já pegando o gancho lá do Darwin, o Freud, ele responde ao Darwin, aquela questão do Darwin que Chassot traz. O Freud, ele teve uma ideia que escandalizou a sociedade e o que ele fez com essa ideia? Ele não guardou para ele. Então, o Freud, ele vai trabalhar
com esse conceito. Ele traz um novo conceito que é o inconsciente. Vamos ver o que é isso, como isso se constitui e qual é a influência disso para o século XX. Por favor, pode passar, Felipe. Então, aí tem uma frase do Freud que diz assim: somos feitos de carne, mas temos que viver como se fôssemos de ferro. Vamos passar que a gente vai entender por que ele está colocando isso aí. Então, quem foi esse homem que fez história? Né? E tem várias fotos do Freud, desde quando era um menino assim, bem bonito, e ele vai tendo essa marca dessa barba, que vai ser marcante toda a sua vida. E no final você já vê algumas imagens onde ele já está um pouco mais abatido, já vítima do câncer, que ele vai ter por conta do cigarro, do charuto, principalmente, que ele fumava muito, e isso causou a ele esse câncer na garganta. Pode passar, Felipe. Então, ele era filho de Jacob Freud e da sua terceira mulher, que é Amalie Nathanson. O Jacob, ele é um judeu proveniente da Galícia e era comerciante de lã, e vai se mudar para Viena em 1860. Aí está a foto do pai dele, à esquerda, à direita a mãe, vejam como ele parece muito com a mãe, e aqui está toda a família reunida. O Freud está aqui ao centro, em pé, né, com esse cabelo assim partido para o lado. Então ele tem uma família numerosa, né, uma quantidade de irmãos que torna a família bem grande, e a mãe dele tinha que dar conta dessa família toda aí, né. A história da família de Freud é muito interessante, porque revela muito sobre a própria personalidade dele. Por exemplo, uma das irmãs dele gostava de tocar piano, mas o Freud era o tesouro da família. Ele era o promissor. Ele era aquele que os pais depositavam todas as fichas. Então, tudo era para Freud. Ele tinha um quarto só para ele estudar. E as aulas de piano da irmã incomodavam. E ela teve que deixar de tocar piano por conta disso, né? Então, o Freud tinha toda essa atenção, principalmente com a mãe dele, né? Pode dar mais um clique, Felipe? Então, eu faço até uma provocação aqui, ó. Essa cena aqui é do filme Batman vs Super-Homem. Quem já assistiu sabe que nesse momento que o Batman está para matar o Super-Homem diz: salve a Marta. E quando ele diz salve a Marta, Marta era a mãe terrena do Super-Homem, mas também é o nome da mãe do Batman, do Bruce Wayne, que é assassinada diante dele enquanto criança. E nesse momento o Batman percebe a humanidade no Super-Homem, porque ele queria salvar a mãe dele, que chamava Marta. Assim como ele também sofria com a mãe dele, Marta, que foi assassinada. Acontece que Freud casa-se com Marta, com uma pessoa que chama Marta. E a mãe dele, ao fugir do nazismo, troca de nome, porque o nome para os judeus referenciava ela, né, a origem dela. Então ela troca também para Marta. E aí o filme deixa quase fica impossível não fazer essa relação. O produtor, para fazer o filme, ele teve que beber na fonte da psicanálise e na história do próprio Freud para poder colocar esse nome Marta aí, né? Muita coincidência se não foi assim, se não foi pesquisado. Mas, por favor, Felipe, vamos passar. Aí está uma imagem do divã do Freud, onde ele atendia, na casa dele, na Inglaterra. É possível fazer um passeio virtual a essa casa, né? É só procurar aí na rede que vocês vão encontrar. Pode passar, Felipe. A psicanálise, o que ela é? O que Freud traz, constrói? Né? O que ele descobriu e que não ficou calado? Então, a psicanálise, ela é, fundamentalmente, pode clicar, Felipe, uma teoria, mas também é uma prática profissional, também é um método de investigação
e também um procedimento de psicoterapia. Isso tudo é o que é a psicanálise. Então, o Freud vai ousar propor uma teoria numa época onde, a gente vai ver daqui a pouco, o que predominava era a certeza, como o Chassot trouxe, a certeza. E a psicanálise ela vai trazer muitas incertezas, principalmente porque é uma teoria que não pode ser descrita, por exemplo, em uma fórmula. Um método de investigação que não pode ser traduzido em uma sequência que possa ser aplicada a todos os sujeitos. Não, o método de investigação ele depende do sujeito. Ele vai considerar fundamentalmente o sujeito. Então, essa prática profissional, que também era um procedimento de cura, um procedimento para males da mente, causou certamente algo que remete a uma revolução. Pode passar, Felipe? Então, mas o que precede Freud aí? Além de tudo que o Chassot traz, ele tem uma grande influência que é com o Schopenhauer. Muito do que o Schopenhauer traz realmente influenciou Freud, ele não descarta isso. Mas alguns críticos vão dizer que Freud não fez nada além de desenvolver as ideias do Schopenhauer, né? Isso, para quem lê a obra do Freud, percebe que essa crítica falta mais argumentos, né, para que ela se sustente. Por favor. Então, o que também antecedeu ao Freud? O Freud tem uma história que seria... Pena que não temos tempo aqui para falar, mas ele tem uma história muito interessante com a educação. Se estudarmos como o Freud foi se educando, né, o jovem Freud foi se educando, nós vamos ver muitas influências e vamos ver muitos conflitos com seus grandes mestres, né? Então, ele muito cedo, né, aos 9 anos, ele já estava prestando exame, e aí ele vai frequentar o que na época se chamava de ginásio, e vai se graduar aos 17 anos com muito louvor, né? Ele vai sair desse ginásio com conhecimento sobre cultura grega, latina, várias línguas, né? Ele se apaixona por arqueologia, por mitologia, Shakespeare, Goethe, tudo para ele é muita influência, né? A mitologia para Freud, ele usa a mitologia como sendo construtos humanos, e por isso refletem o pensamento humano, e ao longo da sua obra, a mitologia está muito presente, né? Analisando, através delas, muito da própria estrutura da psique humana. Então, o Freud, ele amava os estudos, isso é pertinente, isso é muito comum à família judaica, né? Então, valoriza muito, porque era uma possibilidade de ascensão social. A família de Freud, ela passa por vários conflitos econômicos, porque ela precisa fugir, a origem austríaca, mas ela vai para Viena fugindo da perseguição nazista, porque já começava aí a implantação do nazismo, mesmo antes da guerra, né? Então, ele tem acesso a várias áreas do conhecimento, né? E isso Freud aproveitou bem e revelou muito que ele tinha um desejo de saber muito grande. Então, o primeiro que vai influenciar ele é Ernest Bruck, que convence o pai de Freud e o próprio Freud a abandonar uma carreira de pesquisa, que era... o Freud ele começa como um neurologista. Então, ele era um grande... Ele se aprofundou na pesquisa, só que isso não dava dinheiro. E aí o Bruck diz assim, olha, para o melhor, para a sua vida, é que você tenha uma carreira que te dê um retorno financeiro. E aí convence Freud a ser médico, a ir para a medicina, né?
e ele vai ingressar como aspirante no Hospital Geral de Viena, trabalhando em várias especialidades, né? Então, a primeira influência é essa. Depois vem o Maynard, que é um especialista em anatomia do cérebro, e Freud já estava estudando, já era estudante e se interessa por ele, só que Freud tem o primeiro conflito, que começa a ter ideias contrárias à vigência de que as patologias elas têm um fundamento físico, anatômico, né? Então ele rompe com esse grande mestre que é o Maynard. Depois ele tem um outro grande mestre que está aqui, que é o Jean-Martin Charcot, né? Que trabalha com a histeria e vai usar a hipnose, né? Não ele ensinava, ele colocava mais os discípulos dele para hipnotizar, né? E ensinava muito mais sobre hipnose do que ele mesmo fazer a colocar as pessoas em transe, né? E o Freud, ele se interessa muito pela hipnose e a usa como o seu método investigativo inicial, método de cura. Só que Freud se decepciona logo com a hipnose, primeiro porque, segundo a literatura, ele não era um bom hipnotizador, e depois ele percebe que as pessoas elas voltavam a ter os mesmos conflitos depois de um certo tempo. A hipnose ela não é duradoura. Ninguém fica em transe mais de 2 horas sem um reforço do estímulo, certo? Então, por conta disso, Freud se frustra com a hipnose e abandona a hipnose. Então, o próprio Charcot, ele considerava um mestre ao qual ele não tinha nenhuma objeção, e era paciente e tinha uma amabilidade na fala, né? O Freud destaca muito isso. Só que muito depois, ele também vai discordar do que o Charcot ensinou, dizendo que uma boa parte do que ele disse se sucumbiu diante do tempo e outra parte ficou discutível. Outra referência ao Joseph Breuer também foi muito importante para o Freud, né? E durante vários anos eles compartilhavam do mesmo interesse, né? Freud sempre dizia que ele era o mais interessado nesse interesse porque ele se beneficiava muito com o conhecimento do Breuer. Porém, para desenvolver a própria psicanálise, ele vai romper também com esse mestre, né? Porque eles vão discordar principalmente da natureza, da origem da histeria. Para Freud, a origem da histeria era de conteúdo de natureza sexual, e o Breuer não concordava com isso. Então, uma última influência aí é o Fliess, um médico alemão. Esse daí, para o Freud, foi um dos que ele manteve uma boa relação, principalmente talvez porque tenha sido à distância, eles se correspondiam por carta. E aí, na verdade, o papel do Fliess foi ser o terapeuta do Freud. Porque o Freud, através das cartas, ele colocava as suas questões, né? E ao colocar as suas questões, era um espaço onde ele podia se ouvir, ou melhor, ele lia o seu pensamento, o que ele registrava, e mandava para o Fliess, e o Fliess se comportava como alguém ao qual ele atribuía autoridade, ele confiava, mas não aliava o que o Freud estava colocando para ele. Então era um bom ouvinte, né? Apesar de ser por carta. Então, nesse sentido aí, é uma outra referência. Então, por que é importante, por que é curioso essa relação aí? Porque o próprio Freud e vários que analisaram a sua vida vão colocar que o Freud tinha um conflito com a autoridade muito grande que vinha da relação dele com o pai. O pai, muito severo, impunha a ele algumas normas, e como ele, diante da autoridade do pai, ficava contido muito, né, ele se continha muito, ao se desenvolver na academia, o conflito com os professores remetia a exatamente os seus mestres, né, remetia a esse conflito com o pai.
Felipe, por favor. E aí eu vou trazer um achado, certo? É uma dessas oportunidades, assim. No sábado, nesse último sábado, tivemos uma defesa de TCC no curso que eu sou coordenador, um curso de formação em psicanálise, com pós-graduação, que é o TCC da Alana Santana, que tem um título, O Estatuto Epistemológico da Psicanálise em Paul Ricoeur, da Energética à Hermenêutica. Então, primeiro eu fui buscar, né, quem é o Paul Ricoeur. Ele é filósofo e pensador francês do pós-guerra, e traz uma obra que é da interpretação, Ensaio sobre Freud. E foi dessa obra que surgiu o tema desse TCC. Então, para o Ricoeur, a psicanálise interpreta a cultura e a simultaneidade a modifica, assim como marca de forma duradoura e própria ideia da consciência. A realidade é que Freud, junto com Marx e Nietzsche, é um dos 3 mestres da suspeita, que levaram a dúvida para dentro da fortaleza cartesiana da consciência. Então, para Marx, não é a consciência que determina o ser, mas é o ser social que determina a consciência. Para Nietzsche, a consciência é a máscara da vontade do poder. E para Freud, finalmente, o eu é um infeliz submisso aos 3 padrões que são o isso, o super-eu e a realidade ou a necessidade. A gente vai ver daqui a pouco, eu vou trazer um pouco sobre as tópicas e essa afirmação aí que a Alana trouxe sobre a partir do Ricoeur sobre o Freud, a gente vai entender um pouco mais. Pode passar. Então, qual era o problema de pesquisa do TCC? Qual o estatuto epistemológico da psicanálise em Paul Ricoeur? Aí alguns excertos aí que eu trouxe, que estão presentes no TCC da Alana, diz assim: o processo psíquico a interpretação dos sonhos funciona sem referência anatômica. É um aparelho psíquico. Então, como eu falei, é uma teoria segundo a qual não há como você é uma teoria que vai falar sobre a mente humana, mas que não é possível, em termos de anatomia, fazer a relação sobre os componentes dessa teoria, os principais componentes dessa teoria, né? E por que ele fala da interpretação dos sonhos? Porque é o livro que marca o surgimento da psicanálise, que vai ser publicado em 1901, na virada aí, né? No ano logo após a virada do século. Então, a psicanálise é marcada pelo discurso misto, a saber, é simultaneamente energético e hermenêutico. Para o Ricoeur, não considerar a existência dessas 2 dimensões põe em risco a compreensão integral da epistemologia psicanalítica. Então, ao mesmo tempo que vai contra, né, uma possibilidade anatômica de localizar os elementos da teoria psicanalítica, é preciso considerar a questão das pulsões, a questão da energia e a questão do próprio estudo pela palavra, do que se propõe, do que diz, né? Então, vamos mais adiante aí, para a gente ver mais um pouco, né? Então, também há uma negação da cientificidade da psicanálise preconizada por lógicos, filósofos e epistemólogos. Claro, ele estava trazendo conceitos que escandalizaram. Por exemplo, ele dizia que, para Freud, a criança tem uma sexualidade. O que motiva a criança a mamar inicialmente não é a fome. Criança não nasce com fome. Ela tem uma ligação direta, ela recebe alimentação o tempo todo, pelo cordão umbilical. Então, no momento que ela nasce, ela não está com fome. Ela chora, há uma reação ao ambiente que lhe é estranho e que lhe causa sofrimento. E, quando é colocada no seio, vem algo que vai dar prazer a essa criança. Então, o que Freud fala como sexual, de origem sexual, essa questão está mais ligada a um desejo, a uma satisfação de um desejo, a libido. Não é
meramente erótico, mas é sexual no sentido de satisfazer o desejo. Só que isso, em 1900, compreender isso, muito complexo, ainda mais com a ciência e com a sociedade acadêmica, né, marcada pelo positivismo. Então, como Freud ele adquiriu um respeito acadêmico muito grande, não era fácil contra-argumentar Freud. Tem as suas palestras, né, elas são escritas, e quem faz a leitura delas vê que ele se posiciona muito firmemente, e ao final, quando ele abre para a plateia, ele começa, eu vou abrir para que vocês possam fazer perguntas, mas eu vou adiantando que algumas delas podem ser, e ele começa a falar questões muito complexas, e que a plateia fica calada diante dele, porque perguntar mais o quê? Então a postura do Freud, academicamente, era muito forte, né? Ele bebeu de várias fontes e ele usou isso a seu favor, né? Então, o conhecimento dele da própria medicina, o conhecimento que se ampliou para várias outras áreas do conhecimento, o fez adquirir esse status na academia. Então, houve uma tentativa de enquadrar a psicanálise na psicologia e trazer uma referência anatômica. Isso para derivado de uma posição positivista mesmo. Então, a Alana, ela conclui que o estatuto epistemológico da psicanálise, defendido por Richard, o discurso misto de Freud é simultaneamente energético e hermenêutico, explicativo e interpretativo. E que a psicanálise não se caracteriza como uma ciência de observação, mas como uma hermenêutica. Por favor. Então, para a gente entender assim um pouco o que essa teoria traz e que entra em conflito com uma possibilidade positivista, primeiro, Freud ele traz uma primeira tópica, né? Uma primeira estrutura para a mente. Ele vai dizer que a mente tem uma parte consciente, uma parte pré-consciente e uma parte inconsciente. E aí ele traz a metáfora do iceberg. O que é a parte consciente? É a parte do iceberg que a gente enxerga, que está fora do nível da água, acima do nível da água. O que é o inconsciente? A maior parte do iceberg e que está submersa. E o pré-consciente seria simplesmente o limiar entre o consciente e o inconsciente, uma faixa menor, né? Por favor, Felipe. De onde é que ele vai se influenciar? Ele vai pegar essa estrutura que divide a mente em três partes, da inspiração grega, porque é de Platão, né? Como as partes de Platão, da alma, né? Ele vai relacionar com o id, Freud, né? Ele relaciona com id, ego e superego. Rapidamente, o que são essas três partes? Id é pulsão, id é o irracional, id é desejo, id é o que nos motiva, é o que a gente quer fazer, que está mais intrínseco, é o mais instintivo, certo? Isso é id. Superego. O superego é tudo aquilo que construímos a partir, principalmente, das nossas relações, das influências externas, que vão de encontro a esse id. A função do superego é conter o id. Se fôssemos apenas id, seríamos seríamos irracionais, certo? Faríamos tudo motivados por qualquer desejo, sem qualquer forma de inteligência se colocando aí para conter esse id. E o que é o ego? O ego é o que sobra desse confronto entre o id e o superego, e também com a realidade. Esses três elementos aí entram em conflito, e o que sobra desse conflito, o que resulta desse conflito, é o que chamamos de ego. O superego, aí vamos fazer uma relação aí, o superego, ele começa com os nossos pais, são os primeiros a nos limitar, né? Limitar esse id, conter esse id.
A criança, quando nasce, ela é puramente id, né? E o que mais compõe esse superego além dos pais? A família, a religião, a educação, as leis, a sociedade como um todo. Tudo isso vai compondo essa estrutura do superego que vai contendo o id. Sem o superego, não seríamos sequer civilizados, porque conviver um com o outro seria algo muito difícil. Por favor. Então, pode passar, Felipe. Então, olha só, temos a primeira estrutura, que é consciente, inconsciente e pré-consciente, e temos a segunda estrutura. Essas estruturas são chamadas de topográficas, né? É uma relação mesmo de posição, uma em relação a outras. Aí a gente está vendo aí que o id é instinto, como eu falei, o ego a gente associa a consciência, e o superego são essas regras, moral, ética, tudo isso que vai compondo aí e que vai se opondo ao id e resultando na consciência, que é o ego. Pode passar, Felipe. Pode passar. Então, aqui, ó, aproveitando a metáfora do iceberg, fazendo a relação entre os dois. A gente tem o consciente, onde fica o ego, boa parte do ego, mas uma parte do ego é inconsciente. O superego ele é predominantemente inconsciente e o id é todo inconsciente, certo? Então, pode fazer uma relação entre essas duas tópicas. Essa metáfora aí ajuda a uma compreensão. Felipe? Então, aqui a gente está vendo uma tentativa que vem muito da neurociência de dar uma anatomia a essa estrutura tripartite. Então, coloca aí o córtex frontal como sendo uma região onde o superego poderia estar relacionado, toda a parte do ego estaria no córtex posterior, a repressão no córtex frontal ventral, e o id estaria no tronco cerebral, né? Isso é uma tentativa, certo? Uma resposta, vamos dizer assim, a essa teoria que veio se consolidar como alguns ainda não aceitam, ainda chamam de pseudociência, mas que causa muita inquietação. E aí eu lembro muito do Feyerabend, aí acho que o Feyerabend ele também se aproximou muito da psicanálise nas suas colocações. Aqui tem uma outra representação, o id aqui com essa figura assim bem muito doida assim, né? O ego bem centrado, assim bem assim, aquele que resulta disso, e o superego aquele vigilante, né? Aquele que traz a moral e tudo para acontecer id. Pode passar. Né? O elemento chave, alguns elementos chave é a libido, né? Como eu já falei, a mitologia aparecendo aí, o Freud ele vai falar de Eros e Thanatos, o Eros como sendo a pulsão de vida e o Thanatos pulsão de morte. E aí colocam que é possível a gente ver em algumas interpretações de que ora estaríamos sendo motivados por Eros, ora por Thanatos. O que mais me parece adequado é que Eros e Thanatos estão jogando o mesmo jogo. É como se fosse um grande tabuleiro e os dois estivessem jogando. E a mesma, por exemplo, você pode tomar uma taça de vinho motivado por Eros, né, para celebrar a vida. E você pode tomar bastante vinho numa pulsão de morte. Né? Então, o mesmo elemento pode estar sendo motivado por Eros e por Thanatos. Então, a explicação que a teoria traz é que os impulsos sexuais desempenham um papel grande na vida psíquica, né? E, como eu falei, já adiantei, ele vai romper com o tabu com a sexualidade infantil, né? Que foi um escândalo, mas para Darwin, né, se escandaliza, para que guardar? Vamos colocar aqui para a sociedade, né? Por favor.
eu já falei disso, né? Então, só reforçando um pouco mais, né? A consciente mais superficial, aquela que nós damos conta, né? O saber de si, o pré-consciente está no meio das outras duas, né? E são conteúdos que a gente acessa com facilidade, né? Nesse momento, a minha fala, ela vem muito do pré-consciente. Ela pode revelar alguma coisa do inconsciente, enquanto o superego estiver agindo, muito difícil, certo? Porque o que está lá no inconsciente, nós não temos acesso. E esse é o ponto-chave da psicanálise. A psicoterapia ela vai funcionar trabalhando com esse elemento que não temos consciência, aquilo que não temos acesso, mas que nos impulsiona e que nos influencia, e que aparece, às vezes aparece em lapsos, atos falhos, sonhos, né? É aquilo que está reprimido, aquilo que está lá, que a gente chama de recalque. O recalque, o seu grande conflito, né, principal, ele está lá guardado no inconsciente, e muitos traumas estão lá guardados, e nós nos protegemos desses traumas. A mente faz isso de uma maneira espontânea, guardando isso lá no inconsciente. É o que a teoria traz. Por favor. Então, só para finalizar, para falar um pouco sobre os freudianos, né? Freud vai ter uma influência muito grande. A filha dele, a Ana Freud, uma das filhas dele, é uma das suas sucessoras e vai trabalhar muito com a psicanálise infantil, e também é uma grande teórica dos mecanismos de defesa, que seria muito bom se a gente tivesse tempo para a gente falar sobre isso. Nós estamos o tempo todo desejando e defendendo. Ou estamos expressando esse desejo, ou estamos nos defendendo. Então, isso é o que está na base da teoria. Um outro grande neo-freudiano, que a gente coloca assim, é o Jacques Lacan, né, que é de uma complexidade belíssima, mas que consegue dar conta da nossa contemporaneidade, e ele mesmo coloca: vocês podem ser lacaniano, alguém pode querer ser lacaniano, mas ele, Lacan, é freudiano. Então ele mesmo coloca isso. Outros, não dá para não falar do Carl Jung, que Freud considerou o seu principal discípulo, aquele que ia dar continuidade. O Freud admirava muito, mas que também vai haver uma ruptura, porque o Jung ele vai trazer algumas ideias que entram em conflito com a base da psicanálise. Para vocês terem uma ideia, enquanto o Freud primava pelo distanciamento entre o terapeuta e o analisando, o Jung ele se relaciona com uma das suas pacientes. Isso para Freud era inconcebível, né? Então há uma ruptura muito grande, e o Jung ele vai fundar a psicologia analítica, né? Um outro dissidente é o Alfred Adler, que é o considerado aí o pai da teoria da terapia cognitivo-comportamental, que só para a gente diferenciar, é que essa teoria ela considera que é possível trazer esquemas e outras estruturas para o paciente, e o paciente, através disso, ele vai conseguir resolver alguns de seus conflitos. A grande diferença é você trazer algo externo ao sujeito, que a TCC propõe, contrapondo a psicanálise, que vai investigar o que o sujeito tem de mais escondido, de mais não revelado na sua estrutura psíquica, né? Um outro nome que vale a pena, principalmente para nós da educação, é o Carl Rogers, que vai trazer a sua psicologia humanista com grandes implicações para a educação. Pode passar, Felipe. Então, eu encerro a minha fala aqui. Se a gente tivesse tempo para falar mais sobre o Freud e a psicanálise, creio que é muito interessante. É um conhecimento que funciona assim. É possível que você não goste, ou é possível que você não concorde, mas de uma coisa a psicanálise não há como fugir. Ela vai te incomodar, certo? Estudar psicanálise é se incomodar. Então, professor, encerrei aqui a minha fala.
Muito obrigado, Rodney. Não tem nada que se assustar de me suceder. Eu que agora tenho que pensar muito melhor como é que eu vou dar essas aulas, essa parte aí. Aprendi muito hoje de noite, muito mesmo. Aliás, eu acho que uma das marcas das lives é justamente essa troca de saber. Isso é muito importante e foi sábio quando nós desejamos que sempre tivesse alguém que soubesse com mais expertise para apresentar. Então, muito obrigado. Bom, para concluir, eu vou fazer um desabafo técnico agora. Enquanto eu estava ouvindo o Rodney, eu também calculei, nós temos que ter um erro aqui de projeção, porque se vocês fizerem a conta, a parte que devia de ser visto é apenas 1/9. Essas outras partes que todas estão aí na tela, que não pertence, devia de só aparecer aquele quadradinho lá que aparece o slide, a tradutora e quem está falando, e o resto tudo não devia de estar aparecendo agora, essas coisas que estão escritas aí. Então, eu acho que nós cometemos um erro técnico, mas vamos aprender. Por isso que os slides ficaram tão pequenos. Bom, eu encerro sempre com um pós-fácil, voltando à encíclica Laudato Si, pode passar, e dela eu vou trazer uma palavra diferente, é o ecumenismo, e não é o ecumenismo, como nós dizíamos antes, é esse movimento de união de esforços em torno da defesa de uma casa comum, e essa casa comum é o planeta Terra, onde nós podemos ter extrapolado os limites de religião para trazer um grupo muito grande de pessoas que nós podíamos congregar em torno desse ecumenismo, que seriam os religiosos, os ativistas, os místicos, os cientistas, os filósofos, os ateus e outros grupos quaisquer que poderiam participar dessa situação. Pode passar? E aí, de novo, aquela charge que já é conhecida, mas sempre lembrando que a igreja ainda tem, a Igreja Católica Romana ainda tem uma prática medieval de anunciar a eleição do Papa ou com fumaça branca ou com fumaça preta. Quando é fumaça preta, não tem Papa escolhido, é branca. Então, o Papa agora está dizendo, depois da Laudato Si, que tem que cuidar do meio ambiente, que não quer que use nenhum nem outro, mas que mande uma mensagem eletrônica. E aí eu digo, em vez de mandar correio eletrônico, o chargista tinha de dizer que mandasse um WhatsApp. Pode passar. E eu sempre acho que nós que estamos envolvidos com essa área de meio ambiente, de educação, vale a pena buscar a Laudato Si, olhar alguma coisa, porque contém coisas muito valiosas. Pode passar. E aqui, usualmente, a gente apresenta os meus livros, eu não vou fazer isso agora, tenho Alfabetização Científica, o Ciência através dos Tempos, o Educação com Consciência, o Para Quem é Útil o Ensino, o meu queridinho, que eu gosto muito dele, é A Ciência Masculina, é Assim Senhora, e o último livro, que vai ser a fala da próxima terça-feira, da próxima quinta-feira, das disciplinas à indisciplina. E ainda tem 2 outros que estão esgotados, 7 escritos sobre educação e ciência e um livro de memórias. Pode passar. Aqui estão a minha página, tem um blog também, e aqui eu queria combinar algumas coisas da nossa 6ª e 7ª aula.
Então, na quinta-feira que vem, depois de amanhã, nós vamos ter a aula sobre das disciplinas, a indisciplina, e que terá presença comigo, junto com a professora doutora Ana, que faz parte do nosso grupo aqui. E aí nós vamos falar desse assunto das disciplinas, a indisciplina. E na sétima aula, que vai ser na terça que vem, dia 8, o encerramento, nós vamos começar essa aula do dia 8, terça-feira que vem, tentando responder às perguntas que foram acumuladas em cada uma das aulas que nós tivemos. Em cada uma delas foi deixado uma pergunta que nós vamos repetir agora, porque alguns saíram, não estavam, etc. Então, pode passar, por favor. Pode passar. Na primeira aula ficou a seguinte pergunta: por que não houve revolução científica no Oriente? E a outra, mais difícil ainda, por que houve revolução científica no Ocidente? E teve uma terceira pergunta, quando nós, no nosso cotidiano, falamos em Ocidente e Oriente, tem dois grupos. Um são selvagens terroristas, outros são pessoas de cultura. Quem é quem? Onde é que nós estamos e onde é que está o outro? Então, isso é a pergunta da primeira aula. Da segunda aula, pode passar, essa aí, volta, por favor. Tá, obrigado, passa. Então, na segunda aula, foi essa pergunta aqui: por que o geocentrismo é mais palatável ao senso comum do que o heliocentrismo? Eu vou repetir: por que o geocentrismo é mais palatável ao senso comum do que o heliocentrismo? Essa foi uma discussão resultante da segunda aula. Da terceira aula, pode passar, ficou aquela que talvez é mais instigante. Por que, para apagar uma chama e avivar um braseiro, nós usamos o mesmo processo, assoprar? Essa é uma questão um pouco complexa. Na aula seguinte, a aula de Darwin, pode passar, eu sugeri que a gente olhasse o Manifesto da Sociedade Brasileira de Genética sobre Ciência e Criacionismo, que é um assunto discutido. Esse manifesto, se vocês não encontrarem no site da Sociedade Brasileira de Genética, vocês podem olhar no meu blog de 28 de junho de 2012. Está lá ainda, eu fui ver, e tem uma vantagem que lá tem, acho que mais de uma dezena de comentários, inclusive de teólogos e coisa, criticando. Vale a pena ver. Da aula de hoje, a pergunta que eu propus é: qual ou quais os pressupostos teóricos para uma usual explicação à expressão que toda hora se ouve dizer: isso só Freud explica, ou isso Freud explica. Então, qual é os pressupostos? Aliás, o Rodney parecia que tinha lido isso aqui, porque ele mostrou quais são os pressupostos, os lapsos de língua, etc. Então, para a aula da sétima aula, da sexta ainda não está a pergunta aí, pode passar? Então, nós vamos ter mais um. E a pergunta de sempre: dentro das propostas trazidas, que parece ser exigência durante esse curso que nós vimos, a necessidade de ser curioso, a necessidade de assumir propostas indisciplinares, de ter a paz como propósito e cuidarmos da casa comum, a pergunta é a seguinte. Pode passar? Enquanto mulheres e homens envolvidos nesses reencontros e encontros de uma ciência, uma história da ciência
num hectograma, nos tempos de tantas esperanças e desesperanças, quais são os nossos propósitos para trabalharmos para a construção de um mundo melhor e mais justo. Era isso aí. Então, agradecer os professores e também dizer, né, para todo mundo ficar bem atento que já foi postado o formulário no chat. E assim que a gente fecha aqui a live, também se fecha o chat. E como é um formulário muito curto, só o e-mail e o nome, não demora mais do que um minuto para extrapolar. Então, fica bem atento, porque depois não há o que nós, aqui da comissão organizadora, nós possamos fazer. E agradecer novamente ao professor Rodney pela excelente exposição, que eu particularmente, até porque eu ministro Psicologia da Educação no Instituto, para a turma de Química também, é algo que eu tenho muito gosto, muita afinidade mesmo, e ao professor Chassot, que primeiro fez toda a construção do século, ali da passagem do século XIX para o século XX, né, então deu essa atmosfera bem interessante para a gente daí começar a entender um pouco do Freud também. Então, agradecer aos professores, a todo mundo que participou. Então, só lembrar novamente, o formulário está aqui no chat, já vem, já faz esse preenchimento, e agradecer também a Elisete e convidar todo mundo para que na quinta-feira possamos participar das disciplinas da indisciplina, que particularmente é uma live que me deixa muito perturbado, muito incomodado e que já inspirou alguns textos meus também. Então, eu estou ansioso para esse debate. Professor, muito obrigado e estou com ansiedade agora para quinta-feira. E na terça vamos fazer a formatura. Formatura, colação de grau. Então tá, obrigado a todos, em especial obrigado a Elisete e aqueles que nos ouviram e assistiram, e o convite para terça e quinta-feira, quinta e terça-feira. Agradeço também. Obrigado, Elisete. Devo ter te dado muito trabalho aí. Mas até terça e quinta novamente.